Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Queridos irmãos, o versículo de hoje para a nossa reflexão está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 12. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de jovens. Domingo, às 20h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a Vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, vinda direto do trono de Deus, está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 4, 1, 2 e 3, com o título O Chamado de Abrão, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças, paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua e estamos muito felizes de estar junto com vocês nesta pegada de fé, de esperança, de alegria e, acima de tudo, de chamado. Meus queridos irmãos, vocês que são o futuro do planeta Terra, porque vocês são jovens, vocês têm força, vocês têm vigor, vocês têm uma característica muito interessante, né? Vocês são aqueles que levam à frente tudo aquilo que nós precisamos para poder sermos, né, feitos filhos de Deus. Hoje nós vamos começar de uma forma um pouquinho diferente. Pai, usa a boca desse teu filho, Senhor, para trazer uma palavra aos jovens, a esta assistência que temos hoje, né, da juventude, dos jovens ao redor do mundo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de falar com eles, Pai, uma palavra que vai direto ao coração deles e vem direto do teu trono para o coração deles. Márcia, o início da forma como está. O título é O Chamado de Abrão. Está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 4, 1, 2 e 3. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Amém. Agora, eu quero que você... esse é o 4? É. Certo. Aí eu quero que você vá nas vírgulas dele. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Amém? Amém. Meus queridos irmãos e assistência que estamos hoje
Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. O seu chamado hoje, meu querido, você está atendendo? Você está sendo aquele que recebe a direção de Deus e parte, começa a andar, começa a viver, começa a caminhar, começa a se mover na direção do chamado que Deus fez na sua vida? Ou você ainda está esperando as coisas acontecerem da forma como você quer que aconteça? Sim, porque quando nós somos chamados e nós recebemos o id, em inglês tem uma palavra que eu acho muito interessante. Go é vai. E esta palavra, meus queridos, ela nos dá uma noção muito simples. Quando nós recebemos o chamado de Deus, nós temos que ir, nós temos que andar, nós temos que avançar, nós temos que dirigir-nos para onde Deus nos mostrou. Seja em sonho, seja um trabalho novo, seja uma oportunidade que você vai ter em uma cidade diferente da sua, seja onde for, você pode usar essa palavra para andar na presença do Altíssimo. Amém? Amém, glória a Deus. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Amém. Olha só que coisa interessante. Ló era sobrinho dele, né? Mas ele era um jovenzinho de 70 anos. Para quem ia viver 150, 160, 140 para frente, então era um jovenzinho, ele estava em meia idade, meus queridos. Agora, ele cometeu um erro. Qual foi o erro que ele cometeu? Ele levou Ló consigo. Ele levou Ló consigo para quê? Para que ele levou Ló consigo? Para que foi que ele levou Ló consigo? Para trazer situações que foram atrapalhar a vida dele. Às vezes, meus queridos, o Ló na minha vida e na sua vida, que é jovem, é um pensamento, uma coisa que você não pode compreender, não pode entender e não pode fazer, porque você tem que depender de Deus. E naquele instante, agora nós vamos lá para o início para nós compreendermos por que esta ida de Ló com Abrão foi ruim, não foi boa. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Amém? Amém. Olha só. Qual foi a direção de Deus para Abrão? Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Agora nós conseguimos compreender por que Moisés, Moisés não, por que Abrão teve aqueles percalços no caminho. Porque ele não obedeceu totalmente ao que Deus mandou. Ele não obedeceu, ele não compreendeu. Aí, às vezes, tem situações, meus queridos, que elas chegam para a gente que nós não conseguimos nos sair. Um dia desse aconteceu uma situação assim difícil comigo. Uma pessoa me encontrou na rua e
vinha um carro me buscar e esse carro só tinha uma vaga. E aquela pessoa, eu falei, olha, eu estou indo pregar. Aí, será que eu não podia ir com o senhor? Não, não pode, porque eu não sei como é que vem o carro e tal, aquela coisa toda. E esta pessoa acabou que eu tive que ficar com esta pessoa ali e pedir para o pessoal do carro vir depois me buscar. Detalhe, não tinha como vir me buscar depois, que era numa cidade vizinha. E essa pessoa tanto insistiu que não fui mais, né? Isso era de manhã e era uma pregação no café da manhã e eu fui para o almoço, num outro carro. O que é isso, meus queridos? Se eu tivesse tido a coragem de ter dito para aquele amigo, amigo, eu tenho que ir embora, eu não posso me deter com você aqui. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. Para a terra que eu te mostrarei. Amém? Amém. Olha só, Deus chama Abrão para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Por que ele não podia levar parente? Porque ele não sabia como seria neste lugar, se bem que Deus sabia. E lá na frente, né, nós vamos entender que aquela situação dificultou a vida de Abrão. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Amém? Amém. Far-te-ei uma grande nação, farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei. Meus queridos, a bênção, ela é individual. Ela não é no coletivo. A bênção, meus queridos, que Deus dá a você é a você. Se você for casado, aquela pessoa que é casada com você, seja você homem ou você mulher, o seu cônjuge, ele recebe daquela bênção que você recebeu. Por isso que houve tanto percalço, tanta dificuldade na vida de Abrão nesta viagem. Por quê? Porque ele fez aquilo que Deus não mandou que ele fizesse. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. E tu serás uma bênção. Amém? Amém. Olha só. Engrandecer-te-ei, né? E tu serás uma bênção. Uma bênção para quem? Para a família dele, para a nação que Deus iria colocar. Vamos entender esta parte. Vai, apóstolo. Então quer dizer que a Ló não iria fazer parte dessa nação? Não. Por quê? Porque a nação é a partir de Abrão. Quando é mudado o nome para Abraão, aí sim. Mas enquanto é Abrão, o nome da esposa dele é Sarai. Sarai e Abrão. Quando muda o nome deles, né? Sara e Abraão, que é pai de multidões, né? Aí muda a história de Abrão. Mas enquanto não, ele está fazendo aquilo que eu e você, que você, jovem, está fazendo. Querendo fazer as coisas que Deus manda para você fazer, às vezes, de uma forma que você usa o entendimento que você tem e não a ordem de Deus. E essa é a grande diferença, meus queridos. Nós temos que fazer aquilo que Deus manda que nós façamos. Deus
manda, Deus capacita, envia e supre. Ele chama, capacita, envia e supre. Então nós não podemos, meus queridos, andar com badulaques, com coisas a tiracolo, com cargas extras. Por quê? Porque nós temos que ser céleres, nós temos que ser rápidos para obedecer à palavra de Deus. Nós temos que andar de conformidade àquela forma que Deus está falando conosco, para que nós sejamos rápidos para tomarmos as decisões, para tomarmos aqueles locais que nós precisamos tomar, para nós poder ganharmos pessoas para Jesus Cristo. Nós não podemos andar com muitas coisas. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Amém? Amém. Olha só, meus queridos, a promessa de Deus para Abrão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. O que é que significa isso, meus queridos? É que Abrão, ele vai para uma terra distante, terra que ele não conhece. Se ele tivesse ido sozinho, esta promessa de Deus seria específica para ele. Mas ele resolve levar o seu sobrinho Ló. Ló tem culpa? Não. Quem tem culpa é Abrão. Por quê? Por um motivo simples, meus queridos. Quando Deus nos chama, o chamado é individual, não é coletivo. Se você for casado, como já repeti, você vai com sua esposa ou com seu esposo. Mas você não vai com todas as pessoas da sua casa, da sua rua, da igreja. Não vai. É específico o chamado. E o chamado específico para Abrão, naquele instante, é: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Márcia, faça a leitura do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ló é família de Abrão? Não, não é. Não, mas ele é da casa ele é um sobrinho, filho de um irmão, sim, mas ele não é a descendência de Israel. Ele não é a casa de Abrão. Ele é da casa de Arã, que é o pai de Ló. Apóstolo, isso tem tanta influência assim? Tem. Tem sim. Veja bem, a herança chegou a um ponto na vida de aí já Abraão e Ló, que Abraão olha para ele e diz: escolhe para onde tu quiseres ir. Para o lado que você escolher, eu vou para o outro lado. Isso significa, meus queridos, que aquele homem andou todo o tempo sendo tolhido, né? Sendo roubado por Ló. Ló era ladrão? Não.
é porque as bênçãos que Deus tinha para Abraão, ele teve que repartir com Ló. Então, meus queridos, muitas vezes nós temos a oportunidade que Deus nos dá para sermos mais que vencedores, sermos prósperos financeiramente, emocional, físico, conjugal, e nós não somos. Por quê? Porque nós andamos com as pessoas que Deus não mandou que a gente andasse. Muitas vezes, meus queridos, você vai atrás de emprego e você leva 3 amigos, vão 3 amigos juntos atrás de emprego. E quando chega lá, você, que foi quem chamou eles, não adquire o emprego, porque o currículo de um deles é mais importante, é mais completo do que o seu. Se você tivesse ido sozinho, você tinha conseguido um emprego. Então, meus queridos, quando Deus diz, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, siga a palavra, siga Jesus Cristo, aceite a ação vicária de Jesus Cristo através do Espírito Santo na sua vida, para que você possa caminhar e andar de maneira íntegra, correta e honesta na presença do nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Márcia, por favor, leia a última parte do versículo 4. E em ti, não, 4 é o primeiro. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra que a tua filha trouxe, Senhor, no dia que se chama hoje. Pai, nós te agradecemos, Senhor, e nós conclamamos os jovens a meditarem nessa palavra, para que eles possam receber de ti, Senhor, a direção, o conforto, o consolo, o entendimento e a prática, de boas obras na tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Glória a Deus.